Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Por acaso, você joga ou é simpatizante do xadrez? Se sim, é bem provável que já ouviu falar de Robert James Fischer, ou como era mais conhecido, Bob Fischer. E mesmo que você não conheça nada sobre esse esporte, continue assistindo, pois mais do que o xadrez, ele traz boas curiosidades a respeito de um dos mais inteligentes e melhores enxadristas de todos os tempos. Bob Fischer nasceu em 9 de março de 1943, em Chicago, nos Estados Unidos. Seu pai era alemão e sua mãe suíça naturalizada americana. Quando tinha 6 anos de idade, era sua irmã mais velha quem cuidava dele, enquanto os pais trabalhavam. Ela entretinha o irmão com diversos jogos, dentre eles o xadrez. O garoto pegou tanto gosto pela coisa que em 1956, aos 13 anos, participou de um torneio de mestres contra David Byrne, que tinha o dobro da sua idade e já era consagrado grã-mestre no esporte. Naquela ocasião, batizada de A Partida do Século, o jovem Fischer derrotou Byrne com 100% de aproveitamento, sendo comparado ao matemático e enxadrista alemão Emanuel Lasker. Aquele torneio fez de Fischer o mais novo campeão júnior de xadrez da história dos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, foi convidado para participar de uma competição de elite, com a presença dos 12 melhores jogadores americanos da época. Bob era, de longe, o mais novo e mais inexperiente entre eles. Mas não fez feio, não. Terminando em 8º lugar. Ele foi agraciado com o prêmio Brilliance por ter vencido ninguém menos que Donald Byrne, irmão de David, a quem já havia vencido meses antes. Donald, naquela época, era considerado o melhor enxadrista do mundo. A partida entre os dois é ainda chamada de o jogo do século. Fischer foi um garoto prodígio e não tinha amigos. Fora criado pela mãe com a ajuda da irmã, pois os pais se separaram logo após seu nascimento. Fischer ficava bastante tempo em casa, estudando as matérias da escola, mas principalmente o xadrez. Aliás, por falar em escola, ele abandonou seus estudos convencionais aos 16 anos, podendo se dedicar integralmente, então, ao xadrez. Agora, sobre a fase da separação dos pais até Bob completar 16 anos. Pouco após nascer, foi descoberto que sua mãe, Regina Fischer, médica e ativista política, teve um caso com o matemático e físico húngaro Paul Nemeny, o que trouxe à tona a chance de Bob ser fruto de um adultério. Aliás, esse foi um dos motivos do fim do casamento de Regina e Hermann Fischer. Por outro lado, Regina não era uma mulher, digamos, caseira, e muito menos passiva. Era frequentemente vigiada pelo FBI, sob suspeita de ser comunista. Seu ativismo a afastava dos filhos, e quando Bob fez 16 anos, ela praticamente os abandonou, deixando-os por conta própria em um bairro sem muita segurança. Ao que parece, Bob via o xadrez como uma válvula de escape. Tornou-se o enxadrista mais jovem do mundo naquela época e tinha um talento especial. Seus oponentes, além de reconhecidos no mundo inteiro, eram no mínimo 10 anos mais velhos que ele. O jovem e dedicadíssimo Bob Fischer não parava. Aos 14 anos, ele conquistou a posição de mais jovem campeão norte-americano de xadrez da história. Até hoje, ninguém conseguiu tirar esse título dele. Aos 15 anos, conquistou o título de Grandmaster, tornando-se o mais jovem jogador a possuir tal título. Nos 10 anos seguintes, até próximo dos seus 25 anos, Bob jogou e venceu 8 grandes campeonatos americanos. Uma outra curiosidade a respeito de Bob é que ele teve seu QI medido em 186, o que é surpreendente.
surpreendentemente alto. Foi também autodidata. Ainda na adolescência, estudou e aprendeu sozinho o básico do russo, para que ao menos conseguisse ler os livros e revistas sobre xadrez publicados naquele idioma. Apesar de tudo, ainda novo, Bob Fischer às vezes apresentava sinais de que nem tudo ia bem com ele. Bastante temperamental, até mesmo para sua idade, ele costumava fazer certas exigências aos organizadores dos torneios. E quando alguma não era atendida, costumava não aparecer. Ele também tinha a fama de falar o que lhe vinha em mente. Não media as palavras. Apesar de sua mãe ser judia, na maior parte da vida adulta, Bob foi um antissemita severo. E isso se tornou uma obsessão. Há registros dele ter dito coisas realmente imperdoáveis, principalmente quando mais velho. A partir dessa obsessão, ele passou a deixar que sua emoção sempre falasse mais alto que sua razão. A abordagem agressiva que Bob assumiu frente aos oficiais dos torneios, a partir dos anos 60, surtiu efeitos negativos em sua própria carreira. Em uma ocasião, durante um respeitado torneio de xadrez, ele abandonou a partida pela metade, mesmo que estivesse em vantagem, por causa de uma disputa agendada. Ele não só perdeu essa partida, como também ficou impedido de disputar o prêmio final do Campeonato Mundial por vários anos seguidos. Apesar de dar suas frequentes cutucadas nas regras do campeonato, Bob ainda tinha grande notoriedade no meio e, no começo dos anos 70, teve a chance de voltar ao tabuleiro e desafiar o Grandmaster soviético Boris Spassky. Mas, para chegar a essa disputa, teve que passar por nada menos que 20 jogadores altamente experientes. Em feitos extraordinários, ele venceu o Grandmaster Mark Tamanov por 6-0 nas quartas de final. Nas semifinais, repetiu o feito com o dinamarquês e também Grandmaster Bent Larsen. É bom frisar que, nos níveis mais altos do xadrez, pontuações seguidas como essas são raríssimas e até aquela competição não havia nada parecido na história. Geralmente, uma delas finaliza em empate. Antes mesmo que pudesse enfrentar Spassky, ainda venceu outro lendário enxadrista soviético, Tigran Petrosian. Depois de vencer seguidamente os 20 melhores jogadores do mundo num só torneio, Bob Fischer, mais uma vez, deixou escrito na história do xadrez que o impossível acontece, mesmo que a coisa seja vista como, de fato, impossível. Naquela época, o vencedor do campeonato anterior, Mikhail Botvinnik, disse que o feito de Bob só poderia ter sido um milagre. Para os entendedores do assunto, o feito de Bob Fischer no campeonato tem uma probabilidade muito baixa, quase nula, de ser conseguida novamente. O cara era mesmo um fenômeno. Para efeito de comparação entre Fischer e outros jogadores, vamos falar um pouco sobre o pentacampeão de xadrez atualmente, considerado o melhor do mundo, o norueguês Magnus Carlsen. Ele conta com 2.865 pontos na performance, ou seja, 60 pontos a mais do que o segundo colocado, o francês Alireza Firouzja, que soma 2.805. Esses 60 pontos já predizem uma distância muito grande entre os dois. Contudo, a diferença de Carlsen para Fischer, que somou 2.910 pontos após derrotar consecutivamente 20 enxadristas, é de 45 pontos a mais a favor do americano. Em 1972, os dois favoritos mundiais, Bob Fischer e Boris Spassky, se encontraram novamente. Só que desta vez o vencedor foi o soviético. No entanto, Spassky contava com uma equipe de 4 auxiliares financiados pelo Estado, que faziam de tudo para que o soviético vencesse. Eles analisavam todas as jogadas do americano, além de estudar seus pontos fracos, e depois repassavam as informações a Spassky. Já Fischer contava apenas com um auxiliar, outro Grandmaster americano, William Lombardi.
Em 1975, os dois se encontrariam mais uma vez. Nessa ocasião, pela primeira vez, o xadrez foi assunto de capas de revista e jornais. Não devido ao esporte em si, mas sim pela Guerra Fria, protagonizada pelos Estados Unidos e União Soviética, estar no auge. Então, uma disputa de xadrez entre um norte-americano e um soviético era uma ótima pauta para se fazer, como analogia na corrida travada entre os dois países. Porém, antes mesmo do jogo, Fischer argumentou sobre o valor do prêmio, dizendo que deveria ser maior. E, no ato, evitou jogar. A partida foi adiada em 2 dias, até que um banqueiro resolveu doar uma importante soma à premiação. A cidade escolhida para a disputa foi Reykjavik, na Islândia. Era uma partida programada para 24 matches. O primeiro foi vencido pelo soviético. Antes da segunda partida, Fischer não se sentiu à vontade em frente a tantas câmeras, já que a partida estava sendo transmitida para vários países. Logo, exigiu que as partidas não fossem transmitidas, o que não foi aceito pela comissão. O que Fischer fez em seguida não foi nenhuma surpresa. Ele simplesmente não compareceu no local da competição. Além disso, ele praticamente sumiu dos tabuleiros de xadrez. Esse sumiço durou nada menos que 20 anos. Em 1992, Fischer e Spassky tiveram um novo confronto. Dos 19 matches, Fischer venceu 7, perdeu apenas 1 e 11 resultaram em empates. Bob Fischer morreu aos 64 anos de idade em 2008, na Islândia, onde recebeu o título de cidadão, após ter sido preso no Japão por utilizar passaporte americano vencido. Por isso, lutou para não ser extraditado para seu país de origem. Até os dias de hoje, ele é considerado um dos maiores jogadores de xadrez do século XX, à frente de Kasparov, e provavelmente manterá esse título por muitos anos. Confesso que bateu uma vontade de praticar xadrez, viu? Bom, eu fico por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!